Finalmente teremos a explicação da Kurama para Himawari, e não é só isso, como ela ser a chave para algo maior, não ser apenas uma ferramenta usada na obra como só aumento de poder. Isso pode ligar ao Boruto. Então cara, sem mais delongas, bora pro vídeo. A irmã do Boruto já ganhou um trunfo desde antes de entrarmos para a segunda parte da obra The Two Blue Vortex. Isso de fato foi aquele famoso gatilho para ficarmos cientes que teríamos o desenvolvimento dela pós-time. Só que chegou a hora e tivemos nada mais e nada menos que a volta do Nove Caudas. Então assim, com isso levanta bastante coisas curiosas que tem a ver com a fala da Kurama, tanto no leito da sua morte quanto dessa mini-cube com a Himawari. E esta besta de caudas dentro dela só deu as caras porque está sendo caçada por uma outra biju, que agora é a própria personificação do 10 Caudas. E esse cara, como todos sabem, é o Jura. Ele está determinado em não só devorar a Himawari, como também o Boruto. É literalmente, os dois irmãos são alvos do mesmo cara. O motivo do Boruto estar na mira não só do Jura, como de todos eles, é porque o moleque é um Otsutsuki. Exatamente por isso que os Shinjus precisam dele, para fazer a colheita do seu próprio fruto. Porém nisso entra a contraparte de que não será o Jura que será plantado no solo. E por que não ele? É porque esse cara é o próprio 10 Caudas, e esse é o processo que os Otsutsukis fazem. Planta o Jubi no solo, depois de comer o Otsutsuki, tem lá o fruto. Só que se os outros 3 Shinjus não são bem o 10 Caudas, será que eles teriam esse mesmo processo para dar o fruto, ou só cabe ao Jura ter que se tornar uma árvore? Bom, logicamente, esse Jura iria querer o fruto, né? Então logo ele não vai querer ser a árvore com fruto. O que sobra é usar uns dos 3 Shinjus para isso, já que até os minis garras viraram árvores depois de saborear alguém com uma mordidinha. De qualquer forma, o Boruto é o alvo deles, e também a sua irmã. Só que o caso dela é diferente, justamente por causa do Nove Caudas, e é onde o Jura vai obter sua resposta. E a pergunta é, quais respostas ele quer obter? E também, se essa Kurama não for a mesma, que é a já que vamos falar sobre isso, o que mudaria? Mas se ela não ser a mesma, como ele teria o conhecimento que precisa com o Nove Caudas formatado? Só pensa nisso que vai fazer sentido logo à frente. Mas os mesmos caras fizeram o quê? O 10 Caudas sair da dimensão dele e ir pra Konoha atrás do Naruto. No entanto, chegando lá e pós bater no Kawaki, ele sentiu a presença de uma biju, e que sabia que era uma besta de caudas, porque ele é uma personificação de uma delas. Por isso compreendia o que estava acontecendo, mas pra gente era sem dúvidas a Himawari, porque o Naruto, além de não ter a Kurama mais, o cara tá em outra dimensão, onde o tempo não passa, e ainda é uma habilidade única do Donjutsu do Ishiki. Mas cara, agora que até o Naruto se foi, caso pra outro local, sobrou pra filha dele que carrega um 9 caudas também. E essa Kurama não é a que pensamos. E se for a mesma? Bom, não acho isso. Mas também não é impossível. Só que entra muito no caso das falas delas e de como tudo acabou de quando ela se sacrificou para salvar o Naruto. Justamente por um 9 Caudas estar dentro da filha dele que o Jura quer ela. Nesse último capítulo, quando o 10 Caudas chegou até o time 10 com a Jinchuriki, ele não entendeu o que estava acontecendo, mas disse que era bom do mesmo jeito, ou seja, porque a garota estava frente a frente com ele, exatamente como ele esperava, que não era bem o Naruto e sim a Kyuubi. E por conta disso, o Jura só lançou sobre a Himawari uma árvore que do nada só subiu dos pés dela e foi prendendo a garota. O Jura não pensou 2 vezes e só atacou ela. E o que aconteceria com a Himawari? Ela viraria uma Shinju ou não? Bom, na verdade não. Assim como outras pessoas que estão presas e não se tornaram Shinju, não até o momento que estamos vendo, a Himawari seria uma base de chakra que seria usado para o Jura obter seu conhecimento, que é o que ele busca. Então ela se manteria presa na árvore e imóvel, até porque o Jura mesmo disse que buscava resposta. Então com a Himawari, acredito que só manteria ela presa, como o Boruto explicou sobre aqueles que foram pegos. Só que graças ao time 10 e o quão bom eles mostraram em ser em trabalho em equipe, conseguiram tirar a Himawari da árvore, com o Shikadai impedindo ali que prendesse ela por completo, o Inoji que lançou um dos seus jutsus que conseguiu também ajudar e tirar ela da árvore e a Chocho pegar ela. Só que cara, o Jura nesse tempo todo apenas ficou olhando o time 10 agir e atrapalhar dele conseguir obter sua resposta. O cara saiu de outra dimensão, foi pra Konoha, chegou lá, encontrou o que buscava e quando vai extrair o que queria, o time 10 atrapalha ele. Só que o Jura não se importou e só o que fez foi observar como eles estavam agindo. Porque se o cara quisesse, teria dado uma bicuda dessa do Madara, igual fez com o Sai e com o Naruto. O Jura poderia ter sentado o pé na cara do Inujin e do Shikadai e mandado uma mini Bijudama. E pronto. Até porque o cara solou o Kawaki facilmente, colocando ele pra dormir. Quem são o time 10 na fila do combate?
Porém, o Jura só fez isso porque queria entender as ações deles. Inclusive, o cara mesmo fala depois que os 4 saem voando. O seu companheiro, que é o Sasuke Shinju, fala se não ligava deles terem escapado. Então assim, até o Hidari poderia ter ajudado, mas só ficou olhando. E o Jura respondeu ele do tipo que queria entender o que faz eles agirem mesmo diante da morte. E o que motivaram eles a ajudar Himawari. Então o Jura não olhou para eles como tolos, igual o Hidari. O que o 10 Caudas viu foi uma coisa que ele não esperava e que não entende. Por isso que ele fala, saber o que estimulou o time 10 a ir contra o seu próprio instinto de sobrevivência deveria ser algo importante para eles, como Shinjus. Só que ele usou o termo, deveria ser uma informação valiosa. Nesse caso dá pra ver claramente, né, que o Jura não entende emoções humanas, não compreende elas. Só que mesmo o cara sendo mais forte ali, ele não desprezou as atitudes deles. De fato, o Jura é um vilão que não busca apenas o que os outros Otsukis buscam. O cara quer compreender as coisas. Enquanto isso que o time 10 fugiam, a Himawari pediu a eles para deixá-la, que ela iria fugir sozinha. E nessa hora, quando a garota diz isso, a Kurama faz contato com ela. E a irmã do Boruto se vê dentro de um local diferente, e o 9 Caudas dizendo que não esperava que o 10 Caudas fosse achar ele. E a última fala dele é a que pega. A Kurama pergunta se a Himawari sabia quem ele era, e a Himawari responde que a Kurama era o 9 Caudas. E isso foi uma ótima jogada, porque fez a gente criar exatamente as dúvidas que os caras queriam, do tipo, é a Kurama ou não é? E ainda por cima uma mini raposa. Só que pensa só, o 10 Caudas apareceu, a Himawari conseguiu fugir e pode dizer que iria tentar agir sozinha, o 9 Caudas apareceu pra ela. Ou seja, isso parece muito que esse 9 Caudas achou que era a hora certa de conversar com a Himawari e explicar pra ela o que está acontecendo. Primeiro que esse 9 Caudas nasceu pós a morte da Kurama, é o que acontece quando a Biju se vai, ela volta. Só que é aí que está, essa aqui ela não é a mesma Kurama, é o que eu acredito e eu vou explicar o porquê. No episódio 218 de Boruto, a Kurama foi de Vasco. E cara, ela despediu do Naruto, teve cargas de emoções, teve uma última conversa deles, uma trilha sonora, ela dizendo que se encontrariam do outro lado, então teve até um memorial das lembranças dos dois, e ainda o Naruto à flor da pele gritando o nome dela e ela desaparecendo. E o ponto é sim uma parte disso, porque foi bem trabalhado a despedida da Kurama. O que eles fizeram foi uma modificação de tamanho. Quando o 3 Caudas morreu, ele voltou do mesmo tamanho. Então o que diferencia essa mini Kurama na Himawari? É uma curiosidade interessante. Então não, esse Kurama eu não acredito que seja o mesmo, porém com as mesmas memórias. É uma possibilidade bem grande, assim não tira o peso, o trabalho que fizeram da despedida da Kurama, porque seria uma nova Kurama, que carrega as memórias da outra que se foi. E por que eu digo isso? Bom, quando a Kurama apareceu atrás da Himawari, ela disse, não esperava que o 10 Caudas fosse me achar, e não disse do tipo, não sabia que tinha um 10 Caudas e que conseguiria me achar. As falas da Kurama foram bem claras. Aparenta que ela sabia do 10 Caudas e não ficou surpresa por ter um Jupe atrás dela, mas sim ficou surpresa que achou ela. E ainda perguntou pra Himawari se sabia quem ela era. E eu não acho que esse 9 Caudas faria uma pergunta desse tipo, sem saber que ele é um besta de caudas. Se até sobre o 10 Caudas ele parece saber que existia. E digo mais ainda, quando aconteceu o reverso na história, a Kurama já tinha ido de garras juntas para outro mundo. E não foi dito nada que a onipotência afeta os bijus. Logo, a Kurama estava dentro da Himawari, que inclusive o Daimon tinha sentido a intensidade dela na garota. Então é possível da Kurama contar a verdade para Himawari e dizer a ela para confiar no Boruto, e que todos estão dentro de um poder ridículo. No entanto, a Himawari com o tempo pode acabar ali esquecendo sobre a onipotência. Por isso a Kurama pode só pedir para ela confiar no que está dizendo. E veremos isso agora nesse capítulo de Boruto Vortex. Então, cara, bora ver se isso pode acontecer ou não. E qual será a explicação da Kurama para tudo isso. Talvez ela seja um ponto-chave. Mas e o que você pensa disso? Fale pra gente a sua opinião sobre isso. Já sabe, né? Chegou até aqui? É só esperar para os próximos vídeos, inclusive dos spoilers que logo vão sair. Por isso te espero neles. Valeu, até breve. Fui!